Eu tive que sair, eu tive que deixar minha família lá. Eu não posso revelar onde eu estou. A minha pergunta é, diretamente para um ex-assessor, aquele vídeo, aquele áudio, é real ou aquilo é fake? Basicamente, eles me amarraram. Entendi. Eles pegaram no lugar onde que mais dói no homem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Como prometido, está aqui ao meu lado o ex-assessor do deputado federal André Janones. E com ele muitas informações, muitas coisas inéditas que nós vamos ficar sabendo aqui, juntamente com o ex-assessor que esteve ao lado de Janones desde o começo da sua carreira. Nós vamos perguntar e vamos ouvir diretamente de quem esteve do lado dele. Seja muito bem-vindo, Fabrício Ferreira. Seja muito bem-vindo aqui na Revista Imagem. E eu acredito que vai ser muito importante a sua participação e a revelação, né, toda a história de André Janones contada por quem esteve do lado dele. Seja muito bem-vindo. Geraldo, é um prazer estar falando com você aqui, com toda a sua audiência, todas as pessoas que acompanham o seu trabalho na revista Imagem, né? Fico muito agradecido pelo convite e eu estou à disposição para poder responder todas as suas perguntas e daqueles que acompanham o seu trabalho aqui. Quero falar que tudo que eu vou estar falando aqui é o meu ponto de vista da história. A verdade é que existe o seu, o meu, o nosso ponto de vista e a realidade. Mas eu estou falando baseado dentro daquilo que eu vivi, dentro daquilo que eu vivenciei cara a cara e senti na pele muitas das vezes. E eu quero falar para você que não foram muitas coisas boas, não. Muita gente tem uma imagem errônea de quem que é o André Janones, mas eu estou para esclarecer. Quem quiser realmente saber o meu ponto de vista, e vamos dizer assim, vamos até mais além. A verdade, eu estou aqui para poder sanar isso daí, deixar ciente das pessoas do erro de manter esse cara no poder. Verdade. E até para o pessoal saber também, antes de nós combinarmos aqui de fazermos essa entrevista, eu conversei com o Fabrício Ferreira, porque sempre antes de uma entrevista a gente pergunta, olha, o que eu posso, que assunto que eu posso tocar aqui com você, né? Qual que eu não posso também, porque existem limites, né, para a gente fazer uma entrevista, isso é normal. No entanto, ele me disse, Geraldo, você pode perguntar o que você quiser. Então nós estamos aqui em uma entrevista com o ex-assessor do deputado federal André Janones e sem nenhum tipo de roteiro. Nós estamos totalmente abertos aqui. Então nós vamos começar, né, esse nosso bate-papo. O Fabrício vai nos contar, né? Fabrício, como é que foi o seu primeiro contato com o André Janones? Como que você foi trabalhar junto com ele, se tornou um assessor dele, com grande destaque no estado de Minas Gerais? Eu lembro muito bem, você era chamado de o fiscal do Janones. Eu lembro que você tinha um papel extremamente importante na campanha, nas primeiras campanhas dele. Então, conte para nós, de forma até meio resumida, para a nossa entrevista não ficar muito grande, como que foi esse primeiro contato e como que você começou a trabalhar com ele. Fique à vontade. Ô, Geraldo, quando eu conheci o que o André fazia nas redes sociais, o trabalho dele, eu levei como se fosse algo sério mesmo. Ele desempenhava um trabalho como ator social lá na cidade de Ituiutaba. O que é ser ator social? Ele usava as redes sociais como um mecanismo para exigir os direitos da população, exercer a cidadania. Ele, Sim. Como operador de direito, ele já tinha, vamos dizer, fundamentação para poder fazer isso, e também baseado também nas leis e na Constituição, ele brigava, ele lutava contra algumas autoridades e ingerências cometidas pela gestão pública da cidade na época, que era gerido pelo prefeito, até então, Fuedib. E ele brigava muito na área da saúde, que é uma área que é deficiente até hoje, nos dias atuais lá da cidade de Ituiutaba, pela deficiência de atendimento. Muitas pessoas morriam por falta de atendimento, não tinham atendimento adequado, e ele fazia isso. E eu achava aquilo impressionante, eu achava que aquilo era algo que deveria ser feito, principalmente na televisão, nos veículos convencionais de notícia.
e que ele estava sendo, vamos dizer, a vanguarda nisso. E aí eu falei para ele, cara, é excepcional o que você faz. Eu entrei no perfil dele e falei, cara, é excepcional o que você faz, parabéns. É de mais pessoas assim que o Brasil precisa para haver uma mudança, para haver melhora de verdade para as pessoas. E ele falou para mim, falou assim, olha, Fabrício, eu gosto muito do que eu faço, só que infelizmente eu sou um voto vencido, um grito sozinho, porque ninguém coloca a cara comigo. Uhum. E eu tinha acabado de chegar na cidade de Ituiutaba, eu fui criado na minha infância na cidade de Ituiutaba, e aí, posteriormente, eu fui para o estado de São Paulo e depois fui para Goiânia, né? E aí eu voltei de Goiânia para Ituiutaba, e a cidade tinha, cara, ela tinha deteriorado bastante com a má gestão. Sim. E aí eu via o André, ele falando que ninguém colocava a cara com ele para ajudá-lo e tal, e brigar por melhores condições para a cidade. Aí eu falei para ele, cara, antes ninguém colocava, mas agora eu cheguei agora na cidade novamente, né? Fiquei um tempo fora de Ituiutaba, mas agora eu estou aqui de novo e você pode ter certeza que se você precisar de alguém para estar junto com você, vou estar. E eu vou estar com você. Sim. E aí eu comecei aí a andar com começou. ele. Comecei a andar com ele. Ele era um cara que ele alegava que era muito agredido nos lugares por conta dos vídeos que ele fazia. Depois eu fui ter ciência do porquê que ele era agredido, né? Sim. E eu ficava como uma espécie de segurança, guarda-costas dele nessas situações, né? Mas Sim. também auxiliava muito no que ele falava nos vídeos, dava muitas ideias do que ele fazia. Inclusive, a gente vai chegar nessa parte de dar ideias do que é oposição. E aí, passado-se o tempo, eu andando com ele falando da vontade política dele, eu nem tinha ciência do que era disputar uma eleição, do que era política em si, na carreira de uma pessoa que faz esse trabalho. E aí ele falou que tinha vontade de ser prefeito de Ituiutaba, que tinha vontade de melhorar a condição da cidade. Certo. Eu falei, não, eu vou te apoiar, você está querendo melhorar a situação das pessoas, você quer o melhor das pessoas. Acreditava no que ele fazia. E aí, passado-se um tempo, veio a greve dos caminhoneiros. Sim. E aí eu, por trabalhar no meio automotivo há muito tempo, né, eu já trabalhei como mecânico, como borracheiro, tinha empresa em Goiânia, e conhecia muito a pauta da classe a respeito disso. Eu tinha ciência do que eles estavam lutando na época e via que o André ele podia usar as redes sociais dele, na época tinha 12 mil seguidores no Facebook, na época, para poder auxiliar essa categoria que era que é até hoje, né, tão martirizada e marginalizada pelo Estado e pela uma parcela das pessoas. E essa categoria, na época, estava sendo, vamos dizer, esquecida pelo meio midiático, pela imprensa. E aí eu falei para o André, fala desses caras aí, desse pessoal que está parando, desse pessoal que praticamente carrega o país nas costas, que trabalha de sol a sol, que leva muitos nomes ruins, mas ajuda a trazer o pão de cada dia para cada um, que abastece várias cidades, que abastece o país, Sim. que faz o país correr, né? Querendo Sim. ou não, fala-se de lobby ou não, mas o que abastece o país, o que faz a produção do país rodar são os caminhoneiros. Sim. E ele chegou em mim e falou assim, olha, Fabrício, eu não vou falar não, porque a greve dos caminhoneiros não dá voto. Não dá voto. Aí eu falei, cara, não é questão de dar voto, é questão de ajudar essas pessoas. E aí ele falou, não, mas vamos ver, é um assunto muito delicado. Eu falei, então tá bom. Aí passaram-se um tempo, esses caminhoneiros, esses eles engrossaram o movimento, a imprensa ainda, na grande parte da sua imprensa, né, hipócrita, ela descredibilizou o movimento, ela desfez o movimento, fingiu que o movimento não existia, e aí o André foi chamado. E aí ele me chamou, e tudo que ele sabia do movimento, ele teve um bate-papo comigo. E eu expliquei para ele que era a questão da taxa de frete, que era o combustível caro, eram as condições de trabalho que eram precárias.
E aí ele foi, eu fui junto com ele, ele me pediu minha ajuda, eu fui junto com ele, e no primeiro vídeo que ele fez falando sobre o movimento, ele logrou o êxito com 16 milhões de visualizações. Mais de 16 milhões de visualização na rede social, no Facebook, falando a respeito da greve dos caminhoneiros. E isso catapultou, né? Ele ele estourou a bolha, ele teve publicidade muito grande na época da greve dos caminhoneiros. Eu acreditando realmente que ele iria fazer alguma coisa, no movimento, eu acho que muita gente caiu na real mais primeiro do que eu e se afastou dele, né? O Landim, que era o Chorão, que era o líder mesmo do movimento, afastou dele numa época, né? Porque acho que viu as intenções dele, coisa que eu já estava meio cego na hora, né? Eu admito o erro nisso, admito, não é minha culpa, admito culpa. Quer dizer então que quando ele entrou, né, no meio do movimento dos caminhoneiros como uma forma de alavancar as pretensões políticas dele, né? Sim, você sim, estando sim. do lado dele nem percebeu direito, mas o próprio líder do movimento dos caminhoneiros percebeu, é isso? Sim, o Landim, ele percebeu isso, e eu acredito que hoje ele percebeu isso pela a consumação de todos os fatos hoje. Eu acredito que ele percebeu isso e se afastou do André o quanto antes, né? Porque ele viu que o André era um cara que ele não era aquilo que ele aparentava ser, que realmente ele não estava interessado nas pessoas. E foi o que o Landim fez. E isso foi comprovado muito tempo depois que o André ganhou a eleição, teve o desastre lá de Brumadinho, ele foi lá, fez todo aquele acompanhamento midiático do desastre no Brumadinho. Hoje em dia ninguém sabe o que ele fez realmente para ajudar aquelas pessoas, né? Mas assim, foi o que ele fez. Só que ele teve muita mídia, né? Querendo ou não, o André até hoje, e querendo ou não, nos anais históricos, né, que vão ser falados no futuro a respeito dessa greve, ele vai ser elencado como uma das lideranças do movimento, só que ele usou para catapultar a própria imagem. Eu não vi nenhuma ação jurídica, ele como operador de direito, eu não vi nenhuma ação jurídica dele, não entrou com nenhuma ação na época para poder auxiliar o pessoal daquele movimento. Ele só deu mídia, ele só houve provocações através das redes sociais dele, apenas isso. Sim. E o que mais me magoou é que ele, alcançando o êxito, logrando o êxito como agente do Legislativo, como deputado, e ganhando a eleição posteriormente, ele nunca recebeu ninguém do movimento dos caminhoneiros, né? Nunca recebeu, nunca deu ênfase às causas da classe, nunca deu voz às causas da classe, e é isso que eu... Realmente, então, isso que você está dizendo é importante enfatizar. Você está dizendo que ele usou o movimento dos caminhoneiros para catapultar a sua campanha, mas após ser eleito, né, ele conseguiu mídia com isso, ser eleito, uma vez eleito, ele nunca levantou mais a bandeira da causa dos caminhoneiros. Nunca mais. Eu realmente nunca vi ele. O que eu mais vejo ele fazendo é botando apelido no deputado lá, como é que chama? O Nicolas Ferreira. Ou gritando com alguma coisa. Geralmente é isso, né? Mas lutando por causas reais mesmo, não vê nada, né? Certo. O pão e circo, ele é muito mais viável lá nos corredores e nas câmaras do Congresso, é o que vende mais do que realmente ter uma discussão para a melhoria do país. Eu acho assim, que, infelizmente, essa briga de direita e esquerda, em alguns aspectos a direita está certa, em outros aspectos a esquerda está certa em as suas convicções. Só que o interessado maior nessa situação, que é o povo, ele não é discutido. Né? Será que isso vai fazer bem para o povo? Será que isso vai fazer bem para a população? Será que a população quer isso? Nunca foi. E é o que veio me dando depressão, que foi me martirizando, que foi, de certa forma, me enfraquecendo, estando como assessor dele, porque logo depois que ele ganhou como deputado federal, teve mais de 180 mil votos, né? Graças a essa ideia da greve dos caminhoneiros, né, ele conseguiu ter proporção midiática grande, ele me colocou como assessor, não como, vamos dizer, um grande assessor, né, mas ele me colocou como assessor lá dentro, e
eu fui vendo as atitudes dele, que aquilo foi me, vamos dizer, não é que eu tô querendo jogar a culpa toda para ele, porque eu tenho uma parcela de culpa, porque eu coloquei lá, eu ajudei a estar lá como deputado, Sim, mas o que foi me desgastando foi emocionalmente, foi de olhar que realmente ele não estava interessado em ajudar as pessoas. sim, Eu acho que, acima de tudo, um cara que quer ser político no Brasil de hoje e quer fazer a diferença, o sentimento primordial que ele tem que ter é ajudar o próximo, é fazer sim. pelo próximo. E, infelizmente, ele Isso não não tem. existia, né? Não, não Não, existia. perfeitamente. Você foi ficando desgostoso porque você tinha bons interesses, né? Estava do lado dele, você se Tinha, colocava tinha. como fiscal, né? E até hoje se Sim. coloca, né? Nós estamos até vendo aí no seu perfil o nome que aparece. Olha, Mas você trabalhava do lado de uma pessoa que só queria mídia, né? E não olha, queria nada. a ideia, Geraldo, era o seguinte: quando eu comecei a fazer meu trabalho como fiscal, de início eu coloquei lá o nome lá como Fabrício Ferreira, Fiscal do Povo. Eu ia fazer um trabalho à parte dele, de assessor, ia fazer os meus vídeos à parte dele. Aí eu quero deixar algo que eu nunca falei em nenhum veículo de imprensa. Eu comecei a fazer o meu trabalho de fiscal na minha rede social e eu já, como assessor, eu já tinha os meios, até mais do que os meios, para poder executar esse Sim, trabalho de controle sim, social. Que é o sim. trabalho de fiscalizar as contas públicas através de portais de transparência e provocar, né, o judiciário, através do Ministério Isso, Público, aham, que as ações sejam tomadas. Coisa que o André nunca fez, eu vou te falar a realidade. sim, A maioria das coisas que ele fez de forma no judiciário mesmo foi entrar com medida de segurança para conseguir remédio para uma pessoa ou outra, muitas das vezes não lograva êxito. Perdi os prazos, né? Perdi os prazos, mas isso é uma outra história. Mas, assim, ele que veio com essa ideia de fiscal do Janones, porque ele queria que tudo que a gente fizesse da nossa vida, até os filhos que a gente tivesse, tinha que colocar o nome dele. Ele tem um problema de ego muito grande. ah, tá. Então ele O não André. aceitou que você fizesse um trabalho em seu próprio nome. Tinha que colocar o nome Não, dele. ele não é que ele não aceitou, ele me pediu para colocar o nome dele e falou, não, coloca lá o nome de fiscal de Janones, porque você sabe que remete meu nome, reverbera. E aí, tipo assim, você vai estar me ajudando a fazer o trabalho de fiscalizar. Sim, E eu sou um cara, Geraldo, que eu tenho a cabeça assim, eu por ser negro, né, como todos sim. estão vendo, eu tenho a visão seguinte: eu tenho que tentar fazer o melhor, às vezes 2 vezes mais do que as outras pessoas. Querendo ou não, esse é o país que a gente vive. Não é Isso querendo existe se mesmo. vitimizar, não é querendo falar, mas assim, querendo ou não, a gente só vê destaque da pessoa negra, da pessoa parda, mulata, às vezes quando é um jogador de futebol, quando é um atleta, mas na política dificilmente a gente vê isso. Então eu queria romper barreiras, eu queria, de certa forma, ser um cara que realmente cobrava pelo povo, eu Uhum. queria alcançar um status de personalidade política com o meu trabalho Sim, e trazer o melhor para os 853 municípios do estado de Minas sim, Gerais. E fazendo isso era através das minhas investigações, através dos portais de transparência, através das denúncias que as pessoas alencavam para mim através dos meus veículos de comunicação, as pessoas mandavam denúncias e eu dava atenção para as pessoas. sim, sim. Uma coisa que eu tentava fazer diferenciado de muitos outros assessores ou de muitas outras pessoas que trabalhavam no Legislativo do Brasil era ser um contato direto entre a população e o Legislativo, e a Câmara de Deputados, né, do Brasil, a Câmara Federal. E eu tentei fazer isso, e graças a Deus eu fiz muitos amigos, eu fiz muitos contatos, eu tive muitas pessoas que pediram ajuda, e eu via que eu estava fazendo realmente um trabalho de Deus. Eu Sim, achava que estava fazendo um sim. trabalho de Deus naquilo. E, infelizmente, eu acho que isso também pegou muito, eu acho que isso deve ter acrescentado muito aquela dorzinha na vaidade do deputado, Ah, sim. entendeu? E aí que começou a correr dentro do mandato as perseguições, do medo, né, de eu chegar a elencar um nome político, às vezes até maior que o do deputado.
porque eu fui um cara popular, eu sempre conversei com todo mundo, eu sempre dei atenção para todo mundo. Eu não tenho esse negócio de vaidade, de ego, Sim. onde que, porque eu estou na oposição, eu não posso dar atenção para o Bertan, porque eu estou na oposição, eu não posso dar atenção para o Ciclano. Eu acho que a política, principalmente a política em si, ela é algo que ela é feita com todos, em conjunto, em grupo, né, com ideias, com cooperação, né, com debates, né, dentro do campo político, e debates, de certa forma, úteis. Sim. Que realmente o povo é o interesse maior no meio desses debates. Muito bem. Muito bem. E dando continuidade, né, à nossa conversa, né, nós temos aí alguns assuntos, inclusive recentes, né? Eu acabei de me deparar aí com uma notícia de que Janones lançou um livro. E isso é muito recente. A gente tem também o assunto dos áudios que vazaram, nós temos os assuntos do primo dele, né, que eu gostaria de saber. Sobre também o tratamento dele, porque quando saem os áudios aí, do Janones que vazaram aí, parece que ele trata quem trabalha com ele como lixo, né? Só xingamento, só palavrão, só gritos assim, desesperados, parece, sei lá, uma loucura total. A gente vai falar disso, mas eu queria aproveitar, começar pelo último assunto, que é questão de horas que isso foi para a mídia. Janones lançou um livro, né? E até na notícia que eu vou mostrar aqui, vou achar aqui o livro. Um momentinho. Vou colocar ele aqui na nossa conversa. A notícia da Globo sobre isso, tá? Eu costumo destacar aqui da Globo, porque se a gente colocar de outro, eu costumo falar que é fake news, né? Isso acontece. Vamos lá. Tá aí na tela. Então aqui, eu vou deixar aqui, mas a gente vai conversando, né? Que Janones narra a atuação na campanha de Lula e admite o uso de fake news para desestabilizar Bolsonaro. E aí ele conta nesse livro que ele confessa crimes aí, né, nesse livro. Então nós vamos voltar aqui, vamos continuar a nossa conversa em cima disso aí. O que você sabe a respeito desse livro e desses absurdos aí de confessar que criava fake news? Sendo que o lado que ele está hoje é um lado que acusa todo mundo de cometer fake news, e nós temos aí uma pessoa confessando fake news. E confessando e achando que está correto. O que você acha disso? Geraldo, olhando em si para tudo assim que eu conheço do André, foi muito tempo, foi mais ou menos de 4 a 5 anos. Foi bem mais, trabalhando com ele a nível político e conhecendo a pessoa dele, o íntimo dele. O André ele tem um grande problema de narcisismo, ele tem um grande problema de querer se autoafirmar perante as pessoas, que ele tem poder, que ele tem inteligência, que ele tem isso, tudo ele é mais. Às vezes, de certa forma, para compensar algo no íntimo, que ele saiba que é inferior aos demais. Sim. O André ele praticamente está cometendo um crime, que está exposto aí para todas as pessoas verem que ele está confessando um crime de cometer fake news, mesmo que o outro lado tenha cometido também. Não sou de tirar mérito de nada. Sim. Mas é um atentado claro ao Estado democrático de direito e também às instituições que compõem o Estado, principalmente ao Judiciário. Porque se o Judiciário não se manifestar referente a essa confissão de crime publicada por um agente do Legislativo, mostra que há um preferencialismo e, vamos dizer, uma parcialidade por parte do Judiciário. Sim. Porque a direita do Brasil, ela foi massacrada muitas das vezes por conta de impetrar várias notícias fakes, né, em vários veículos de comunicação, principalmente nas redes sociais. E a gente está vendo um cara que hoje é assumidamente um cara de esquerda, que se diz de esquerda. Espero que nem a esquerda abrace a atitude dessa pessoa, que o descredibilize, né, que o desnude de toda a sua ideologia de esquerda e que deixe ele sozinho no palco, mas que, de certa forma, não veja isso como bons olhos. Eu espero que o Judiciário ele tome ciência desses fatos
que o deputado ele seja, mais uma vez, penalizado por essas atitudes, que não caia no esquecimento, porque ele está cometendo um crime, e onde que ele confessa esse crime, que proferiu notícia falsa, né? Que ele proferiu, que ele vinculou em redes sociais notícias falsas que muitas das vezes massacrava e assassinava a reputação de uma pessoa. Sim. Eu acho que assim, para você não se tornar um mal, você não deve usar as mesmas armas que ele. Então, se ele via a direita como um mal, como ele tenta aí colocar aí como o nazismo brasileiro, o bolsonarismo, eu acho que ele não deveria usar as mesmas armas que ele acusa o outro lado. Exatamente. Eu acho que ele tá se rebaixando ao nível disso. Mas a questão de nível do André, ele não tem nível nenhum. Vamos falar a realidade, ele não tem nível nenhum. Ele é um cara que a gente vendo hoje, fazendo a leitura política do país, ele é um cara que ele é isolado politicamente, não tem credibilidade política nenhuma, por vários fatores. Ele não consegue compor ou criar um grupo político coeso e que dá de grande expressividade na política do país. Nem na cidade dele ele conseguiu isso. Ele colocou praticamente uma fantoche para poder fazer as vontades dele. E detalhe, essa moça tem filmagens que ela foi assim, hipoteticamente coagida pelo deputado de uma forma mais veemente, assim, se é que você me entende. Sim. Em um show, né? E dá para ver o descontrole emocional do deputado. Quem quiser só pesquisar aí, show do Leonardo André Janones, onde que dá para ver ele pegando no braço da prefeita, discutindo com ela, meio acalorado. Então mostra que ele tem um descontrole emocional. Ele é um cara realmente desequilibrado e que por tanto querer se reafirmar, mostrar ter poder, mostrar ter força, mostrar que é aquilo, que ele é o todo-poderoso André Janones, ele teve a capacidade de vir a pouco e um livro admitir que cometeu um crime, né, que está cometendo crime. Agora, sim, cabe o judiciário, os ministros, né, a todos aqueles que têm a jurisdição perante a essa atitude, tomar uma ação. Porque se eles não tomarem, se eles não tiverem essa atitude, se eles não fizerem nada, mostra, mais uma vez, que o Estado democrático de direito, o Brasil, as instituições, o país, ele corre risco, porque há preferencialismo por parte do judiciário, há favorecimento por, vamos dizer, prevaricação por parte do judiciário ao fechar os olhos e não olhar a atitude de um agente do legislativo. Sim. Confessando o crime de forma pública. Sim, confessando e registrando isso em um livro e contando como sendo vantagem. Porque pelo que eu entendi, contando, olha, eu sou o cara, eu fiz mesmo, acho que com isso eu ajudei o Lula e confesso aqui que eu fiz isso. Tá se achando o máximo, super-herói, né? Então, com isso. O judiciário não fizer nada, não se predispor, se o judiciário não se sentir provocado por isso, para poder tomar uma iniciativa, a gente pode dizer que a gente tem um sério problema de ordem no país, um sério problema no Estado, onde que deve ser olhado, a gente deve temer por isso. Porque o que acontece? Isso é precedente para outras pessoas cometerem um crime, cometer o crime de honra, né? Porque as fake news muitas das vezes eram direcionadas a pessoas. Sim. E que por mais que essas pessoas elas poderiam ter o lado errado na história, mas eram pessoas, o direito civil, o direito da pessoa, a personalidade jurídica dessas pessoas, ela foi afetada, né? Direito à honra, o direito. Olha, imagina quantos votos, talvez até milhões de votos, que um candidato pode ter perdido por um eleitor que, através de uma fake news dessa aqui contada pelo André Janones, ele mudou de decisão. Não, eu não vou votar em quem, por exemplo, tem relacionamento e tem com a possibilidade do Collor, né, que sofreu impeachment, tem relação com o Collor, né? Quantas pessoas não mudaram o voto por causa disso? Então isso já tirou
e isso comprometeu o resultado da eleição, né? Isso é daí, muito grave. isso daí não é nem novidade para mim, porque nas eleições de Ituiutaba, havia um candidato que no início um candidato que era o Juninho da JR, que era vereador e era candidato a prefeito. E o André, ele, não vou dizer que ele traiu, porque ele tem chance de escolher, ele tem o direito de escolher quem ia ser, até por ele ser um único vereador, o único deputado federal da região. Sim. Então ele tinha o direito de querer indicar quem seria o candidato a prefeito dele. Só que ele, ao fazer isso, colocar a assessora dele, né, que é a Leandra Guedes, e para mim é uma pessoa incompetente para o cargo que ela está fazendo um desserviço para a cidade. Você vê a situação da cidade, é de chorar, muitas coisas, contratos de licitações sem valor especificado, tem uma porrada de coisa que anda acontecendo. Ele pegou, além dele fazer isso, de indicar essa pessoa, ele assassinou a reputação desse candidato. Ele colocou esse candidato como um cara financiado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas da cidade. Ele colocou uma outra pessoa andando em um megafone em cima de um trailer, de um carro de som, de um trio elétrico, falando isso na cidade de fora a fora. Ele fez isso. Meu Deus. Ele assassinou a reputação desse cara. E esse cara até hoje está juntando os cacos para poder se reconstruir. Ele não ganhou a eleição, ele praticamente teve que se recompor, ele teve problemas porque colocou o cara... Beleza, se o cara fosse realmente um cara financiado pelo tráfico, pelos bandidos, que provasse, que levasse isso ao judiciário, que levasse isso aos órgãos competentes e seria provado da melhor forma, porque a gente tem lei, a gente tem justiça para isso. Claro. Ele não, ele assassinou publicamente a reputação do cara. Como é que chama esse cara? Chama-se Juninho da JR. Ele é vereador lá de Ituiutaba e foi candidato nas últimas eleições a prefeito da cidade. Tá, o Juninho, que hoje é vereador e foi candidato a prefeito. Não, hoje ele não é vereador, tá. Não é nada. Ele perdeu para prefeito, quem ganhou foi a Leandra. Tá, né? Que você está falando que é um fantoche dele lá, do Janone. É um fantoche. Tá. É um fantoche. Agora deixa eu entender, olha só, olha o tamanho dessa bomba também aqui, que não está aí em nenhum jornal, é aqui somente, hein, gente. O Janones, para prejudicar o Juninho, em Ituiutaba, ele chegou ao ponto de colocar uma pessoa em cima de um carro com um megafone, fazendo acusações a respeito desse Juninho, destruindo a reputação de um candidato. E essa pessoa até hoje não conseguiu ainda juntar os cacos, né? E voltar, né, a ter sua credibilidade e até voltar a concorrer a um cargo público na cidade. Graças a uma atitude do Janones que, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de condenação judicial, ele colocou um carro na cidade com um megafone falando, denunciando falsamente uma pessoa que ele queria destruir politicamente. É o que nós acabamos de escutar aqui. E agora eu vou para uma pergunta que eu acho que ainda nenhum ex-assessor do Janones foi perguntado isso a eles. Nenhum deles ainda fez essa declaração. E você responde se você puder ou quiser. Há poucos dias vazou um áudio aí onde o Janones grita, berra, xinga, humilha as pessoas que trabalham com ele, chama todo mundo de incompetente. Tem um que fala para ele almoçar, ele manda ir para aquele lugar, sabe? É um áudio horroroso. Inclusive está na nossa página aí para quem quiser ver. A minha pergunta é, diretamente para um ex-assessor, aquele vídeo, aquele áudio é real ou aquilo é fake? Aquele áudio é real. Como os prints também que eu disponibilizei para a imprensa também é real. O áudio, os prints, todos que estão na imprensa são reais? São reais, não é fake news, até porque se fosse mentira, eu acredito que ele teria nos processado, né? Sim, se fosse mentira, ele teria processado quem soltou isso, né? Até hoje, muita gente assim que me odeia, né? Fala que eu sou um traidor, eu costumo falar que eu sou um cara que é aquela frase do Mike Tyson que me define, né? Sim. Eu sou
Eu sou amado por poucos, sou odiado por muitos, mas respeitado por todos. Sim, É, isso é importante. se fosse tudo mentira que eu falei, que outros ex-assessores que vieram há pouco, que agora estão vindo há pouco e falando, fosse mentira, ele teria nos denunciado, ele teria procurado as ações cabíveis legais para a gente estar, de certa forma, fazendo a gente Sim. se explicar e vir a pouco e desmentir, Ele nem né? chegou a comentar sobre o assunto, né? Não, ele não fez isso. Ele tem aquela mentalidade de quem não é a altura dele, ele não responde. Eu falo para vocês, ele tem um grande problema. Sim. Ele tem um grande problema de narcisismo, ele tem um grande problema de imagem dele, ele precisa que as pessoas o reconheçam como o grande salvador, como aquilo, como o cara, para ele poder se reafirmar. Ele tem esse problema. Ele é doente a esse ponto. É preciso que as pessoas puxem o saco dele. E é o que acontece. Só que, querendo ou não, o castelo de cartas dele tá caindo, tá ruim. Ele politicamente acabou. Você falou que ele está isolado politicamente, que ninguém está do lado dele, nem da esquerda, nem da direita. Ele se tornou uma vergonha por causa de muitos escândalos, né? E agora... É só analisar, Geraldo, que ele não conseguiu, ele brigou tão descaradamente pelo Lula, pela esquerda, pelo PT, que ele não conseguiu espaço algum em nenhuma parte do Executivo Federal. Sim. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele é um cara que ele só pode contar com o mandato dele. Aí ele fala, mas eu não quis. Não, é porque realmente o pessoal não vê ele como um cara que vai produzir para o governo Lula. O André, ele vai, na verdade, vai queimar o governo Lula ainda mais, né? Porque ainda tem... Já queimado pra caramba, vai queimar ainda mais. Não, eles não querem um cara tipo... Não, entendi, perfeitamente. Agora, nós vamos agora a outra situação. Vocês tinham um grupo de WhatsApp, com certeza, de comunicação entre os assessores e também o próprio André Janones. Você também já passou por situações de humilhação ali diante dos outros assessores nesses grupos de WhatsApp? Ou isso era com os outros? Eu já passei também, mas ele, na maioria das vezes, ele falava direcionado, ele falava de modo geral. Sim. Na maioria das vezes ele falava de modo geral, ele falava de modo geral para as pessoas. Mas valendo eu também já passei por várias humilhações direcionadas a mim. E querendo ou não, ele fomentava aquilo, entre o grupo fazer aquilo com os próprios assessores, perseguir os próprios assessores. Tinha alguns que se achavam melhores do que os outros para poder cometer abusos, né? Eu vou te contar um caso que eu não passei para ninguém. Uma vez, a gente estava numa reunião política no período da eleição municipal de Ituiutaba, onde ele estava participando. Ele estava dando as cartas para poder colocar a Leandra como atual prefeita lá da cidade. Ele certo. Estava movimentando isso. E, tipo assim, tinha um mês, 2 meses que eu não via o André, e eles me chamaram para poder fazer parte dessa reunião. E aí que eu vou explicar o que é o contexto, às vezes você sofrer discriminação, e a discriminação que mais dói é aquela que o cara enfia a faca e depois esconde. Essa reunião foi na casa de uma outra assessora, Camila, né? Sim. Que era assessora jurídica dele. E lá eles foram fazer essa reunião. Aí o que ele fez? Depois da reunião, ele dispensou todo mundo e reuniu com todos os assessores. E aí, no que eu fui para ficar, antes dessa reunião terminar com as demais pessoas, essa Camila chegou em mim e falou assim, o André não quer se reunir com você, ele só quer se reunir com os outros assessores e é para você ir embora da minha casa. Nossa. Dessa forma. Entendeu? Então, assim, esse é o tipo de discriminação que a gente sofria. Eu sofri. Geraldo, eu vou te falar uma realidade para você. Esse é um desabafo. A vida inteira, fui um cara que eu trabalhei e eu tive sorte de empreender cedo. Eu tive meu primeiro negócio eu tive com 22 anos. E aí eu montei minha oficina, montei minha borracharia, montei meus negócios. Então, assim, eu não dependia de ninguém para poder ganhar meu dinheiro, ganhar meu ganha-pão.
Sim. E aí, por fim, eu montei em parceria um centro de lutas, uma academia de lutas. Eu sou instrutor de defesa pessoal, eu sou faixa preta de karatê, outras modalidades, sou faixa preta de taekwondo também. E eu tinha minha academia em Goiânia, eu tinha meus negócios em Goiânia. Então, assim, a minha vida, eu nunca dependi de ninguém. Então, assim, eu não sabia o que era sofrer discriminação, o que era racismo. Eu fui saber o que é racismo quando, infelizmente, por algumas adversidades, eu fechei os meus negócios e eu acreditei numa pessoa que se chama André Janones e eu fui trabalhar com essa pessoa no mandato dela. Eu fui saber o que é racismo, o que é ser discriminado, às vezes de forma velada, que é a forma que mais dói, porque a gente sabe o que está sofrendo, muitas das vezes a gente não tem como provar, às vezes a gente não tem nem como dar um grito de socorro, e eu fui entender isso através dentro da política. Onde que é o assunto que eu mais amo, que é falar de política, que é entender sobre política, aprender sobre política, é um assunto que eu amo bastante. Foi o lugar que eu tive as minhas maiores decepções, foi o lugar onde que eu sofri as maiores discriminações, principalmente por ser um cara ativo, por ser um cara que cobra, por ser um cara que briga, um cara que luta pelas pessoas, que vai atrás pelos interesses das pessoas e da pessoa, porque muitas das vezes a pessoa entrava em contato comigo, às vezes um problema pessoal, às vezes a falta de um remédio, de alguma coisa, quantas e quantas vezes eu tirava do meu bolso para poder ajudar essa pessoa. Porque eu me senti estar numa posição, por mais que havia as discriminações, havia os desrespeitos, mas eu estava numa posição que eu poderia, como secretário parlamentar federal, como um assessor, eu poderia ajudar as pessoas. Eu tinha influência e tinha caminho para ajudar as pessoas. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, mas por que você denunciou só depois? Eu denunciei só depois porque eu estando lá, eu podia ajudar as pessoas e eu poderia garantir também a minha família. Essa é a realidade que eu tenho para te falar, Geraldo. Tá, eu entendo, né? Você já estava criando uma carreira ali, chegou num certo ponto que você viu um monte de coisa errada, mas ainda demorou um tempo para poder sair disso, né? Porque você já envolveu todo mundo, né? Você tem um tempo realmente, mas isso não é motivo para crítica, porque nunca é tarde para tomar uma decisão que te tira de um sufoco desse, que era estar ao lado de André Janones. Nós vamos agora passar para um outro assunto. Você sofreu algum tipo de perseguição por ter abandonado André Janones? Geraldo, até hoje, por dizer a verdade, é aquele ditado, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Mas isso não se aplica, esse ditado, não se aplica à realidade do país. Esse ditado, ele não se aplica à verdade desse país, que é uma verdade muitas das vezes hipócrita, injusta e desigual. Eu vi a público e tive a coragem de fazer uma coisa que nenhum outro assessor muitas das vezes teve coragem de fazer, denunciar o cara e trazer à prova, quanto do esquema de rachadinha e de peculato, que ele faz parte, que ele sim executa até hoje, que ele sim tira metade do salário de muitos assessores até hoje que trabalham com ele no mandato. Nossa! Eu tive a coragem, eu tive a gravação, eu catei, coloquei no Ministério Público Federal, não obtive resposta do Judiciário até hoje, mas eu tive a coragem de denunciar e expor o que ele fez. Quem fala a verdade não merece castigo, esse é o ditado. Só que eu pago até hoje por isso. Por quê? Porque, infelizmente, hoje eu tive que deixar a minha família na cidade de Ituiutaba, porque, querendo ou não, a minha esposa, ela tem o trabalho dela lá, ela trabalha até hoje lá, e eu tive que ir para outra cidade para conseguir trabalho, para continuar sustentando a minha família. Geraldo, teve época de eu não ter dinheiro para poder comprar a fralda do meu filho. Teve época que eu não tive dinheiro para colocar o arroz ou o leite na boca do meu filho. Por dizer a verdade. Teve épocas, Geraldo, que eu ia buscar serviço, as portas se fechavam. E aí eu fui procurar saber o porquê que as portas estavam se fechando. Porque eu não fui o bandido da história. Eu não tirei salário de ninguém. Eu não cometi o crime de peculato, de furtar ou se apropriar indebitamente de salário de servidor, que é o crime de peculato.
Mas o que eu descobri foi que muitas das vezes os lugares que eu procurava serviço, eles descobriam, eles davam um jeito de descobrir e ligavam e pediam para não me contratar. Você está querendo dizer que Janones ou seus representantes ligavam lá onde que você poderia arrumar um trabalho, né? Que você estava, inclusive, já passando dificuldade, e ligavam lá para você, ligavam para o local e usando do poder que eles têm na cidade, eles convenciam a não dar o emprego para você. Mas aí você ficou com as portas fechadas completamente. O que você fez? Eu tive que sair, eu tive que deixar a minha família lá. E eu trabalhando em outra cidade, eu não posso revelar onde que eu estou. Né? Meu Deus! Estou trabalhando em outra cidade, estou trabalhando em outro lugar. E não é um serviço político, não é, eu estou trabalhando, pegando na massa, pegando no pesado. Está trabalhando no pesado em uma cidade que você não pode revelar onde né? Para que senão a perseguição vai parar lá também. Sim, claro, eu não posso falar a empresa onde que eu trabalho, eu não posso gravar. A minha maior vontade, cara, era de vir a público, gravar uma porrada de vídeo, mostrar uma porrada de coisa errada que ainda acontece lá em Piutaba e em Minas Gerais, mas eu não posso. Por conta disso, porque eles praticamente eles me amarraram. Entendi. Eles pegaram no lugar onde que mais dói no homem, tirar o sustento. Tiraram a dignidade, a minha dignidade de poder trabalhar, o meu direito, que é garantido constitucionalmente, de trabalhar para poder sustentar minha família, eles me tiraram isso. O quanto que eu ajudei, o cara, muitas das vezes ele viajava, eu ficava de olho na casa dele, o cara que muitas das vezes eu dirigia para ele, o cara que eu fazia segurança para ele, o cara que eu dava as ideias para ele fazer os vídeos, para ele poder ficar mais conhecido, o cara que eu muitas das vezes comprei briga por causa dele, ele fez isso comigo no final. Fez e está fazendo até hoje, né? Porque você não tem fazendo até hoje. Fazendo até hoje. Fabrício, e sobre essa questão de que a Câmara de Deputados teve que desmentir o Janones sobre uma viagem para a ONU, alguma reunião aí fora. Que história é essa? Você poderia esclarecer para a gente? Isso também não apareceu na grande mídia. Então, Geraldo, o que aconteceu foi o seguinte, se você voltar lá atrás, principalmente nas publicações no Twitter, hoje chamado de X, né? Ele publicando várias coisas falando que estava em missão oficial, tirando fotos na ONU e deixando as pessoas entenderem que ele estava em uma missão oficial pelo Congresso Nacional na ONU, né, na sede das Nações Unidas. Como eu sei que ele não tem relevância nenhuma, eu protocolei um pedido através da Lei 2527 de 2011, que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, dentro do portal de transparência da Câmara dos Deputados, onde que eu fiz a seguinte pergunta. O deputado, ele está em missão oficial pela ONU, né? E qual é o teor dessa missão, fiz a pergunta. Sim. E prontamente, passado o prazo estipulado, né, a Câmara respondeu através de e-mail, dentro de um PDF, onde que está aí as informações, onde não foi nem protocolado nenhum tipo de explicação a respeito de missão à ONU, onde que a Câmara não tem nenhum tipo de conhecimento de conteúdo de missão, nem a Câmara, nem o Palácio, né, nem a Presidência da República. E ele, assim, para não ser desmentido a tempo publicamente, ele fez uma publicação se retratando, falando que não estava em missão oficial, estava na missão dele. Aí ele explicou. Ai, meu Deus. Então, assim, ele tentou mais uma vez enganar as pessoas, ele tentou mais uma vez ludibriar as pessoas, como ele também tentou ludibriar as pessoas de Ituiutaba, falando que enviou 60 milhões para Ituiutaba. E aí eu provei que através da Câmara, né, ela explicou que ele não enviou. E está aí, né? Se há alguma missão como membro parlamentar, se positivo, quais os custos dessas viagens, se há alguma possibilidade do parlamentar estar em missão oficial, que não seja pelo parlamento. E aí está aí a resposta, né? A resposta foi dada, onde que ele não havia nenhuma missão, né? O
O deputado não protocolou nenhuma solicitação de participação em evento na sede das Nações Unidas. Isso é resposta da Câmara. É, a resposta da Câmara. Como não houve processo administrativo sobre missão oficial internacional, não haverá custos para a Câmara dos Deputados. Isso é bom a gente fazer, isso é até uma manha que a gente tem que ensinar para as pessoas estarem fazendo um procedimento, porque é o seguinte, Geraldo, muito deputado vai nos lugares, ou políticos, vereadores, prefeitos, tiram diárias falando que está em missão pela Câmara e tudo e tal, e recebem diárias por isso e a gente que paga essa festa. Eu simplesmente usei o meu conhecimento como fiscal do povo, como fiscal das contas públicas e coloquei ele na parede, onde que ele agora não tem como afirmar através de notas ou coisas que ele estava em missão oficial. Então, resumidamente, essa viagem dele que ele foi para fora não vai sair do bolso da população. Correto. Né? Mas na mídia ele colocou como se tivesse uma missão oficial, deu a entender. Ele estava querendo engrandecer o currículo, a biografia dele com uma viagem pela ONU. Sim, entendi. Sim, mas e era mentira, ele teve que voltar atrás. E aí ele teve que publicar falando que não estava em missão oficial, que pede desculpa às pessoas que você deixou entender que estava em missão oficial. E aí está aí a resposta, né? Da Câmara. A Câmara respondeu, né? E ele teve que voltar atrás, entendi. Aí fizeram até uma publicação aí, com a montagem dele segurando esse documento com a resposta da Câmara desmentindo. Tá ótimo. Boa, essa também é novidade. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Naquele áudio que vazou, que deu maior escândalo aí nos últimos dias, né? Porque o escândalo do momento do Janones é o livro onde ele confessa que cometeu crimes para poder prejudicar o Bolsonaro, né? Esse é o escândalo do momento. Mas o escândalo da semana passada é o vazamento dos áudios, que tem aqui na revista Imagem, vocês podem procurar aí. Agora, nesse áudio, além dele xingar as pessoas que trabalham com ele, ofender, humilhar, tem uma parte em que ele vai contra um primo dele, que, se não me engano, chama Mac Janones, né? Não, Mac Janones, Esse Mac Janones, lá ele é acusado de estar querendo se tornar prefeito, de roubar 30 milhões, de gastar dinheiro com prostituta, né, com todos os detalhes sórdidos, né, que só a boca de Janones é preparada para falar isso aí. Então, deixa eu achar aqui. Eu vou achar aqui a matéria, aí em seguida, vou colocar isso aqui, você explica aqui pro pessoal que está acompanhando o que realmente aconteceu, até onde o primo dele está envolvido, o que o primo achou desse áudio, né? Isso é bem interessante a gente saber disso. Esse aqui ele humilha funcionários, não, aí fala que o primo vai roubar milhões, mas tem uma imagem aqui que é do próprio, peraí. Primo Janones, primo rebate Janones aqui. Tá aí. Então, Geraldo, só recapitulando, você falou que ele cometeu um crime para prejudicar o Bolsonaro. O que o André cometeu, o crime que ele cometeu, ele prejudicou o país, né? Prejudicou as pessoas. Ele prejudicou porque ele comprometeu o resultado das eleições, né? Com fake news. Ele tirou a legitimidade da vitória do PT, né? Sim. Trazendo para ele a responsabilidade. E, assim, prejudicou as pessoas que realmente votaram no Bolsonaro, votaram na direita. Eu acho assim que ele é prejudicial, de modo geral, a ambos os lados. Não é um cara benéfico para a política do país. Tem 3 lados prejudicados por ele aí, né? Tem a direita, a esquerda, que se queima quando chega perto, a direita que ele ataca o tempo todo, né? Como exemplo, aqueles ataques, aquelas piadas, aqueles xingamentos em cima do Nicolas Ferreira, né? Colocando apelidos, né? Apelidos homofóbicos, que é engraçado, né? Parece que a lei não funciona para isso, né? E outra questão, também prejudicando o país, né? Porque a partir do momento que ele age de má fé, sabendo que está errado, mentindo, confessa,
mas confessa depois que saiu o resultado das eleições, a gente sabe que a eleição foi comprometida por causa de uma mentira contada por André Janones. Não, Como você disse, a pergunta que eu deixo no ar é o que de benéfico, qual projeto benéfico ele trouxe para a população depois que ele assumiu como deputado. Exatamente. Assim, como parlamentar, o que ele trouxe de aproveito? Porque, tipo assim, de polêmica, participante de reality vive. Mas nós não estamos falando de um participante de um reality show, de uma fazenda, de um Big Brother. Não. Exatamente. A gente está falando de um cara que ele recebe royalties do dinheiro público, né? Parte do dinheiro público é convertido como salário, como verba de gabinete, e é muito bem pago para poder ser útil para as pessoas, para trabalhar, para poder ajudar as pessoas. E o que ele de benéfico esse cara trouxe até agora? Se você fizer essa pergunta para ele, ele não consegue responder. Ele não consegue. Quem vota nele, e muitas das vezes quem vota nele, eu até tenho dó, muitas das vezes as pessoas, elas pecam. A corrupção no Brasil, ela só prevalece e prospera por causa da incidência da ignorância. Sim, infelizmente. Infelizmente, as pessoas que não sabem o que é o político, não sabem o que é o dever de cada político, de um vereador, de um deputado, elas votam no cara porque gostam do cara. Torce para o cara ou para um lado político como se fosse time de futebol. E o resultado infelizmente, eu sempre falo isso também. Agora, falando a respeito do primo, o Mac, coitado, primeiramente ele é um coitado, ele é um cara que sempre foi leal ao André. Quando eu conheci o André, a primeira vez eu conheci o Mac junto, e ele é um cara que sempre foi leal ao André, sempre o ajudou, sempre esteve do lado dele. E muita coisa que o André falou nesses áudios, eu fiquei horrorizado, mas não impressionado, não foi novidade para mim, porque o André é esse tipo de cara. Ele fala bem de você na sua frente, mas nas suas costas ele acaba com você. Ele assassina a sua reputação, ele degrine isso, e ele está conseguindo usar isso como arma para fazer a má política, né? Assassinar a reputação das pessoas. E, infelizmente, ele assassinou quando esses áudios vieram a público, quando eu tomei conhecimento desses áudios, depois que veio através da notícia. O primo dele certamente deve estar arrasado, deve estar muito triste com isso, né? Porque o André, com essas declarações, praticamente assassinou a vida do primo. Até pessoal também, né? Até pessoal. Mas, porque imagina para a família dele, não sei se ele é casado, filhos e tudo mais, escutar algo de tamanha baixaria, igual foi dito pelo Janones naquele áudio. Então isso destrói a pessoa, não somente a pessoa no meio profissional ou uma possível vida pública, mas também destrói na vida pessoal, né? Então, realmente, é muito grave. Esse rapaz deve estar sofrendo muito por causa disso. Essa mitomania, né, que é a compulsão de mentir, inventar algo sobre as pessoas que o André tem, né? Você pode até pesquisar aí o que é mitomania. É algo que a gente pode ver que é característico do André. Tem vários transtornos, né, de personalidade, tem vários transtornos de comportamento, né? Infelizmente é um cara que eu consegui de forma errônea analisar a pessoa dele. Se eu soubesse, eu não teria ajudado. Eu gostaria de deixar claro, se eu soubesse que ele é esse cara horrendo como pessoa, eu não teria ajudado politicamente. Talvez hoje ele não estaria aí recebendo dinheiro público. Pensei nisso, né? Talvez se não fosse a sua ajuda, porque eu conheci, para quem não acompanha aqui sempre a revista Imagem, eu conheço o assessor Fabrício Ferreira há muitos anos. E conheço porque eu conheci fazendo, fiscalizando e cobrando municípios que tinham algum tipo de irregularidade. Municípios, digamos, políticos, prefeitos, vereadores, secretários. Eu conheci ele trabalhando.
trabalhando e dando mérito para Janones. Na época ele chamava, o perfil dele era Fabrício Ferreira, fiscal de Janones. Ou seja, tudo que ele fazia era para dar mérito para o Janones. Com isso, ele obviamente ajudou. Se não tivesse existido o Fabrício Ferreira, fiscal do Janones, provavelmente o Brasil teria outra história bem melhor para contar com a ausência dessa pessoa lá na Câmara de Deputados, né? Porque, querendo ou não, eu sempre busquei, através das minhas redes sociais, que, infelizmente, né, por tempo, estão paradas nesse trabalho de controle social, né? Há um bom tempo eu não atuo como ator social para reivindicar as reivindicações das pessoas, né? Sim. E, assim, eu sempre tentei dar voz, principalmente às cidades pequenas, as cidades que não tinham destaque midiático, através das minhas redes sociais. Sim. A gente vê tantas pessoas usando as redes sociais para coisas fúteis, para fazer dancinha no TikTok, para tanta coisa assim que não tem funcionalidade. É para entretenimento. Mas eu tinha a visão que a rede social ela também podia ser usada para exercer a cidadania, ela Muito podia boa ser usada para ajudar as pessoas, para informar as pessoas e para dar um grito de socorro. Sim. A gente sabe que muitas câmaras de vereadores que a gente dizem como casa do povo, casa da população, ela não dá a voz, ela não tem o direito de tribuna livre do cidadão, do vendedor de peixe da feira, do vendedor de verdura lá da feira, da Maria que varre a porta de casa todo dia, ir lá e reivindicar alguma coisa. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe. E eu tentava, de certa forma, usar as minhas redes sociais como esse mecanismo. E eu olho assim, hoje, eu vejo assim, que o André, ele é um cara que ele tá se afundando politicamente. Ele vai cada vez mais pecar por conta do seu narcisismo. E é um cara que, se ninguém fizer nada, ele vai continuar recebendo do seu, do meu, dos nossos impostos, e a gente vai continuar bancando esse circo todo. Já é tão desproveitoso a gente ter aquela desconfiança de ter que pagar o salário de um político que a gente acha que é corrupto. Agora, imagina você ter a certeza de um caso que é confessado publicamente, porque é um ato de corrupção, é um ato de crime, o que ele fez, e ele confessar no livro, e a gente saber que ainda a gente tem que pagar para ele fazer isso. A gente paga altos impostos, altos tributos. Nós estamos financiando uma pessoa que está fazendo um desserviço ao Brasil. Sim, sim, sim. E isso aí não é, isso aí, dele falar do primo, dele assassinar a reputação, eu te falei do Juninho, eu não te contei, foi da vereadora que pediu veto a respeito de um projeto do transporte gratuito lá na cidade. E essa vereadora, digo eu, a Fabiana, ela teve o nome exposto em um outdoor, onde dizia que ela era contra a população. Quem que financiou isso? Da onde saiu? Um outdoor é caro. Quem financiou? Quem que fez isso? Quem fez isso? E ele fez isso. Ele assassina a reputação das pessoas. Sim. É isso que ele faz. Ele persegue, ele assassina, ele ameaça, ele coage. E, infelizmente, o que me tira o sossego é saber que ele está confessando isso tudo e não tem ninguém, não tem um juiz, não tem um promotor, não tem ninguém, um procurador, não tem ninguém que faça nada contra ele. Nada. Aí eu me pergunto, qual que é a credibilidade do Estado, qual que é a credibilidade do Brasil, qual que é a credibilidade do Poder Judiciário nisso? Eles vão deixar isso acontecer? Você tem razão. Vão continuar fazendo isso? Eu não estou querendo provocar ou desmerecer as instituições, eu não quero incentivar vocês a fazerem algo, mas eu peço que alguém que vê essa matéria, Geraldo, alguém que de ímpeto e de poder contestativo, reflita. O cara confessou um crime, várias denúncias estão aí, outras pessoas denunciam vários atos de irregularidade e ninguém faz nada. Sim. Até quando? Até quando? Essa é a pergunta que eu deixo.
eu só espero que isso não piore, tá? Porque eu já assisti essas mesmas cenas quando eu morava na Venezuela em 2007. O Brasil hoje é exatamente igual ao que era em 2007 lá. Eu espero que... Eu tenho muita esperança, Fabrício, sabe em quem? Nos deputados e senadores. Não que eu goste de maioria deles, eu gosto de alguns. Mas eu tenho esperança porque, pelo menos, é um poder relevante e que é eleito com voto popular. Então, é bem diferente de quem não foi eleito e toma decisões no lugar de quem foi eleito com voto popular. Então, enquanto nós temos uma Câmara de Deputados e Senadores que tem o poder, né, que é o maior de todos realmente, né, nós ainda temos esperança no Brasil. Mas, se derem mais um passo rumo ao precipício, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. É tirado o poder dos deputados e senadores, lá chamado de Câmara Alta e Câmara Baixa, é tirado o poder deles, e aí o governo cria os conselhos populares, que é formado por quilombos, por grupos indígenas, por esses grupos, essas causas, entendeu? E aí ele passa a dar o poder de decisão a esses grupos sociais para poder manter o controle do país. E com isso ele fica com todo o poder. Por quê? A partir do momento que você vê uma coisa tendenciosa havendo no meio do judiciário, uma coisa tendenciosa, obviamente, na presidência, e você tira o poder da única Câmara que é do povo mesmo, que é a Câmara de Deputados e de Senadores, tirou o poder, acabou com o Brasil, né? Então eu ainda tenho esperança, apesar de termos pessoas do nível de Janones na Câmara de Deputados, lá ainda está o povo presente, não numa figura como essa, mas na representação de outros. Eu também acho isso, tá? Então, como nós estamos chegando ao final, eu coloco aqui à sua disposição as suas considerações finais, né? Você contou muita coisa aqui que me assustou, realmente. O fato de você ter que sair da sua cidade, mudar para uma cidade, não poder revelar o nome, não falar onde trabalha, para não ser perseguido, porque você já esteve ao lado de Janones, trabalhou do lado dele, ajudou ele a crescer politicamente, mas um dia, diante de tanta coisa errada que você viu e de tanta humilhação, você teve que deixá-lo. E quando você fez isso, você passou a ser um perseguido. Isso é muito grave. Isso é tão grave quanto a confissão de crime que ele fez nesse livro. É tão grave quanto destruir a vida do primo, né? A vida pessoal e profissional. E tão grave quanto também sair com alto-falante na cidade, destruindo a imagem das pessoas. E também o caso de colocar um outdoor, né, que a gente não tem certeza se é ele, né, mas um outdoor de repente aparece na cidade destruindo outra pessoa politicamente, né? Mas tudo isso nos deixa aí diante de uma situação muito séria, e eu deixo contigo a finalização do nosso vídeo e a oportunidade aí para você trazer uma mensagem para quem está acompanhando aqui esse bate-papo na Revista Imagem. As considerações finais que eu tenho para falar para a população e para todos aqueles que te seguem, que acompanham o seu trabalho aí na Revista Imagem, é que, discordando de você em alguns aspectos, eu só vou ter esperança no Congresso Nacional quando os deputados, os agentes do Legislativo deixarem de brigar por mídia e começar a brigar pelas pessoas. Concordo. O interesse maior da política do país são as pessoas. O bem maior que está instituído na nossa Constituição, que é o bem primordial, é a vida, ele se ramifica através do ser, do indivíduo, da pessoa. E, infelizmente, a pessoa, o cidadão, ele não é colocado em primeiro lugar nas discussões do nosso país. Às vezes, discussões, muitas das vezes, que não tem nada a ver, que não vão trazer benefício e melhoria social, econômica para ninguém. As considerações que eu deixo aqui para você, Geraldo, e para o pessoal, é que a gente só vai andar para frente como nação, como país, a partir do momento que a gente aprender a contestar, a duvidar e cobrar, independente de quem é que seja, aqueles que estão no poder.
Eu poderia muito bem me calar e ficar quieto referente às injustiças e aos mandos e os desmandos desse parlamentar. E deixar passar, porque quem sabe outro político me contrataria com a minha experiência como um assessor, mas não. Eu não me vendi por cargo, porque me ofereceram para se calar. Eu não me vendi por dinheiro, porque me ofereceram. Eu não me vendi a minha alma. Eu não vendi a minha alma. Eu fiquei com a minha vontade, eu fiquei com o que eu acredito, eu fiquei com a minha idoneidade, eu fiquei com o meu caráter. Pelo menos eu posso dizer que eu sou um brasileiro de verdade. Eu não desisto nunca. Você é, eu sou testemunha disso. E eu vou te falar uma verdade, dá até uma bala emocional em escutar você falar essas coisas, porque sai diretamente do coração, né? Sai. Coração de alguém com excelentes interesses, de uma pessoa com projetos e ações que, na verdade, quem acabou colhendo o fruto disso foi outra pessoa que, no final das contas, usou isso para fazer o mal para o nosso país. Usou e está usando. Então, Fabrício, eu agradeço muito a sua participação aqui, né? Eu até repito que há uma bala emocional em escutar o que você está dizendo. Eu ainda quero um dia conhecê-lo pessoalmente, né? Obrigado. Passar um dia junto, bater um papo, porque você transmite uma mensagem muito boa de quem realmente quer uma mudança para o nosso país, né? E fico muito feliz com isso e eu me sinto animado. A partir do momento de uma conversa dessa contigo, eu me levanto aqui bastante transformado também, tenha certeza disso. Obrigado, obrigado, e espero que o seu trabalho continue, que a revista Imagem cada vez mais prospere. Obrigado. E que mais e mais pessoas acompanhem o trabalho seu como repórter, como jornalista, de uma forma séria, ética, e que Deus abra as portas. Obrigado. E que Deus não abandona aqueles que não saem do lado da verdade. Amém. É isso mesmo, do lado da verdade sempre. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde, nós vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo completo e também os pedacinhos, né? Que nós vamos pegar os pedacinhos depois e publicar separadamente, tá bom? Falou, meu amigo. Obrigado.